Boa noite, bem-vindo ao meu estilo Decor Live, que hoje vai falar sobre 5 coisas que todo designer de interiores faz quando vai criar um projeto de interiores que você não faz. E essa é a grande diferença entre um projeto feito por você e um projeto feito por um profissional. Por isso que hoje eu vou te ensinar quais são essas 5 coisas, assim você pode começar a aplicar aí na decoração da sua casa. E se você não quiser aplicar na decoração da sua casa, não tem problema nenhum, porque você pode me contratar para fazer isso para você. Eu ofereço um serviço de decoração chamado Coaching, meu estilo decora, que é uma mistura de aula com projeto, onde a gente vai trabalhar juntas para definir a decoração da sua casa, onde eu te ajudo a tomar as melhores decisões, escolher as coisas que funcionam para sua casa e cabem no seu bolso. Então, se você tiver interessada em trabalhar comigo na decoração da sua casa, me manda um e-mail, deixa um comentário aí nos comentários aqui no Facebook mesmo e eu entro em contato com você. Boa noite, Cise! Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo, vamos falar um pouco sobre criatividade, porque toda vez que a gente pensa num projeto, né, de qualquer área, mas principalmente de interiores, a gente imagina assim que o designer teve uma inspiração quase que vinda de um plano espiritual superior e aí foi lá e desenhou o projeto. E na verdade não é assim que funciona, né? Todo designer, antes de começar um projeto, ele define o objetivo, ele define aonde ele quer chegar, qual é o resultado que ele quer obter, e aí ele traça um plano para chegar lá, que é um roteiro, né? Que é como eu trabalho. Lá no blog eu ensino para vocês os 7 passos de decoração infalível, que é o roteiro de decoração para a vida real, que é o passo a passo que eu uso profissionalmente, e esse mesmo roteiro é o que eu aplico no coaching meu estilo decor, quando a gente trabalha juntas na decoração da sua casa. Mas eu vou começar a dividir a minha tela com você para a gente começar a olhar o post juntas. Esse post eu publiquei ele hoje, então tá lá no blog. Deixa eu compartilhar aqui. Tcharam! Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na imagem para você ver. Então o post chama Decorando como um designer de interiores. 5 coisas que você precisa saber. Que são as 5 coisas que todo designer faz em todo projeto e que você não faz na sua casa. Então, qual é a primeira coisa? Toda vez que um designer vai pensar um projeto de interiores, ele busca criar uma história, contar uma história através daquele projeto de interiores. Como é que é feito isso? Então, tem sempre, quando você contrata alguém para fazer um projeto para você, você vai passar por uma entrevista de briefing, aonde esse profissional vai te perguntar como você usa o espaço, as coisas que você gosta e que você não gosta, como a sua família usa o espaço, qual é a sua rotina cotidiana, um monte de pergunta. Eu faço perguntas até que as pessoas falam, pô, mas para que você precisa saber isso? Qual é meu filme preferido? Qual foi a viagem que eu mais gostei de fazer na minha vida? Porque tudo isso me ajuda a entender o que você gosta, o que te move, né? O que te emociona. E eu vou tentar trazer isso para dentro do projeto. Eu vou tentar contar a sua história através do projeto de interiores. Então, todos os elementos de um projeto de decoração, a escolha de cores, do estilo do mobiliário, das texturas, da arte que a gente vai usar, tudo foi escolhido com o objetivo de contar uma história. E você também pode fazer isso, se você optar por fazer a decoração da sua casa sozinha, você também pode fazer isso. Como que você pode fazer isso? Faça um mood board. Eu já ensinei, eu ensino isso direto lá no blog. Eu vou fazer uma oficina de mood board aqui no Rio de Janeiro, que é uma oficina mão na massa, onde eu crio um mood board junto com as pessoas que querem descobrir o seu estilo. Então, o mood board é uma ferramenta que é usada por designers de todas as áreas para definir o estilo, traduzir visualmente uma ideia, criar foco. Então, assim, se você não sabe o que é, procura o post lá no blog que se chama Você Sabe o que é mood board, que lá eu te ensino como fazer um mood board. Faz o mood board, que é ele que vai te dar o direcionamento para o seu projeto.
O passo número 1 de qualquer projeto de interiores é você revelar o seu estilo pessoal, você descobrir o seu estilo de decoração. E você faz isso usando o mood board. Então, primeira coisa que os designers fazem e que você não faz e que provavelmente por isso que você está se sentindo perdida. Fazer um mood board, contar uma história, pensar como o seu projeto vai contar a sua história. Bom, segunda coisa que os designers fazem. Então aqui tem, deixa eu mostrar aqui. Essa imagem é a imagem de um mood board real de um projeto de interiores que eu fiz no ano passado, né? Então quando você olha essa colagem de imagens, você já consegue saber um pouco sobre essa pessoa que é dona dessa casa, né? Que mora nesse ambiente aí. Por quê? O mood board está contando uma história. Então a gente tá vendo, a gente sabe que é uma mulher, a gente sabe que é um sofisticado, mas ao mesmo tempo é mais descontraído, né? Que tem muita textura, que tem cores, tem cor, mas não são umas cores muito brilhantes. Então isso tudo já começa a me dar pistas sobre a personalidade da pessoa que vive dentro dessa casa aqui. Então, essa é a primeira coisa. Os designers contam sempre uma história com um projeto. Segunda coisa, designers sempre assumem riscos. Eu não estou querendo dizer aqui que você deve ousar só por ousar, né? Fazer um projeto de decoração e resolver ousar só porque você resolveu ousar. Fazer um negócio esquisito, diferentex. Apesar de que eu acho, e é uma coisa que eu sempre falo, que todo projeto tem que ter uma dose de humor e uma dose de esquisitice para ficar com cara de vida real, porque senão fica muito durão, assim, né? Fica uma coisa muito engessada. Então eu acho sim que uma dose de humor e de esquisitice deixa tudo mais divertido. Mas eu não acho que você deve ousar, se não for a sua... Oi, Alice, boa noite. Se não for a sua praia, se você for uma pessoa mais tradicional, que gosta de uma decoração mais simétrica, mais careta, realmente você inventar uma coisa ousada só porque usou, não tem nada a ver. Mas o que eu tô dizendo é assumir risco no sentido de tentar, se você quer tentar uma cor mais escura, por exemplo, pô, eu queria tanto pintar a minha sala com um tom de azul petróleo, mas eu acho que não, porque dizem que a sala vai diminuir. Poxa, assume esse risco, pinta a sala com essa cor mais escura, vê como é que você se sente ali dentro, né? E então, nesse sentido de você assumir riscos de coisas que você gostaria de tentar e você não tem coragem, eu acho que é uma coisa que os designers fazem e que a gente, quando está decorando sozinha, pode assumir esse risco e tentar um pouco ser mais ousado, porque o que pode acontecer de pior, né? Pode acontecer de você não gostar e aí você muda de novo, né? Mas assim, a casa é sua, né? Não tem problema nenhum de você fazer experiências, né? Boa noite, Maria Cristina. E outra coisa de assumir risco é quando você se depara com uma situação não planejada. Então, por exemplo, você quis, sei lá, abrir uma parede, aí você chamou lá o arquiteto, o engenheiro e abriu a parede e tinha uma coluna. Putz, já deu aquela desanimada. O que eu vou fazer com aquela parede, com aquela coluna? Poxa, assume isso, assume esse risco, traz isso para dentro do projeto. Então, eu vou mostrar aqui uma outra imagem onde tem um pouquinho essas fotos do risco. Deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem melhor. Então, aqui, por exemplo, ó, essa cozinha azul, tá vendo que vocês estão vendo aqui no meio? É um apartamento com uma cozinha minúscula. Então, assim, é uma coisa que se você fosse tentar esconder isso, camuflar isso no seu projeto, talvez não ficasse tão legal. Então, por que não assumir esse risco e pintar ela, destacar ela com uma cor bem brilhante, bem forte e trazer isso para dentro do projeto, né? Virou o ponto focal desse projeto, essa cozinha azul, com essa marcenaria escura, né? E deu destaque, trouxe charme. Então, é isso que eu falo de assumir risco. Aqui, nessa fotinho aqui do lado, onde tem esse gaveteiro turquesa, é a mesma coisa, isso é um dente dentro de um quarto. Pô, o que vai fazer com esse dente? Poxa, ela transformou esse dente numa penteadeira, né? Num espaço aconchegante, num mini destino que eu chamo, né? Quando a gente às vezes tem um canto esquisito em casa sobrando, você pode transformar ele num mini destino. Cria alguma coisa ali, cria um canto de leitura, cria um canto de planta, cria
uma penteadeira, né? Dependendo do, se você estiver falando de um quarto ou de uma sala. Aqui do lado esquerdo dessa foto, tá vendo? Pô, minha sala é pequena, não tenho assento para todo mundo, eu recebo muito. Quando eu recebo, as pessoas não têm onde sentar. Poxa, por que não fazer uma coisa diferente, pendurar as cadeiras na parede? Você escolhe um modelo de cadeira bacana, dobrável, colorido e usa ela praticamente como se fosse um objeto de arte pendurado na parede. Assumir esse, esse risco e assumir esse lado, esse contra, né, da decoração, que é a falta de espaço, e trazer isso para a decoração. E finalmente essa foto aqui da cozinha, que vocês estão vendo com essa coluna aqui em primeiro plano, é um exemplo daquilo que eu estava falando. Essa cozinha é um projeto meu. A cliente tinha uma construção aqui que era uma divisão de alvenaria que separava a área da copa da área da cozinha. E a gente tirou isso, mas não tinha como tirar a coluna. Então o que a gente fez? Eu revesti essa coluna com um ladrilho hidráulico super estampado, super colorido, e ele virou o ponto focal da decoração dessa cozinha. Então é uma cozinha toda branca, mas que essa coluna que estava ali no meio do caminho virou o grande elemento decorativo do projeto. Então, quando eu falo que os designers assumem riscos, é esse tipo de risco, é você não ter medo de uma coisa que apareceu que não estava planejada, ou transformar um ponto negativo do seu projeto num ponto positivo. Então, terceira coisa que todo designer faz em todo projeto. O designer de interiores, ele procura simplificar. O que é simplificar? O pintor alemão Hans Hofmann, ele falava que a habilidade de simplificar é você eliminar o desnecessário para que o necessário se manifeste. Então, não estou falando aqui necessariamente de simplificar e deixar tudo minimalista, até porque vocês me conhecem e eu não sou nada minimalista, né? Eu adoro uma decoração, eu adoro parede cheia, eu adoro casa cheia de livro, de planta, de cor, de estampa, de vida, que nem a casa da Alice que eu postei semana passada no meu Instagram, que é uma casa linda, entra lá no Instagram que vocês vão ver, cheia de quadro, foto de família, super iluminada, cheia de objetos afetivos, né? Então, eu não tô falando isso para você simplificar e você ignorar a sua personalidade, né? E transformar tudo num minimalismo. Não é isso. É simplificar e deixar só o que é realmente necessário. Assim, não ficar querendo inventar, né? Colocar um monte de detalhe. Então, por exemplo, sei lá, simplificar o seguinte: você tem que decidir entre cortina de varão ou cortina de trilho. Escolhe a que for mais fácil de fazer. Só não vai ficar paralisada porque você não sabe que tipo de cortina colocar. Então, assim, pô, se você for na Leroy Merlin e comprar um varão e uma cortina, você em uma tarde resolve o problema da cortina. Então não fica ali matutando, quebrando a cabeça. Escolhe um modelo simples, né? Então simplificar nesse sentido, de você tomar as decisões de design mais simples quando você está na dúvida. Então, usar uma base neutra e aí trabalhar com pontos de cor, se você está paralisado porque você está com medo de usar cor, né? Então, começa com a base neutra. Ou, se você tá paralisada porque você não sabe que estampa, qual é o tapete melhor para o seu sofá. Compra um tapete neutro, compra um tapete de sisal que funciona e combina com qualquer estilo de decoração. Então, assim, procura tomar a decisão mais simples, forma simples, né? Forma simples, cortina sem prega, rodapé sem desenho, piso único na casa inteira, não fica quebrando a cabeça. Escolhe um piso e tudo na casa inteira. Cores, escolhe 2 cores, trabalha com essas 2 cores. Ou começa com a base neutra, como eu falei, e uma cor só que você vai salpicando pela decoração. Então, esse é o sentido de simplificar, né? Então, tá aqui uma foto onde a gente resume essa questão do simplificar. Vocês estão vendo que, assim, é uma decoração totalmente neutra, tem os pontos de cor são verdes, eles vêm praticamente das plantas e um pouquinho daquele vaso, as formas são formas geométricas, então tem formas arredondadas nos puffs, no espelho, mas contrastando com as formas retas, os ângulos retos do sofá e da mesinha de centro, né? Mas assim, parede tá branca,
sem complicação, o tapete é neutro, tudo cinza, branco, preto, né? Então, assim, simplificar nesse sentido. Então, já falamos 3 coisas que todo designer faz. O designer, ele conta uma história com o projeto, né? Ou seja, ele sabe onde ele quer chegar, que história ele quer contar e ele constrói o projeto a partir disso. O designer, ele simplifica e o dois, eu sempre esqueço, gente, quando eu vou fazer, ele assume riscos, eu tô ficando gaga, aí quando eu vou recapitular eu me esqueço o que eu já falei. Então aí o designer, ele conta uma história, ele assume riscos e ele simplifica. E a quarta coisa que o designer faz, o designer de interiores faz em todo projeto, que você precisa aprender ele estimula todos os sentidos. Kátia, não acredito que você conseguiu me ver hoje. Boa noite. Então, o designer, ele estimula todos os sentidos. Como é que ele faz isso? Trabalhando com camadas na decoração. Eu também já falei pra caramba sobre camada. Tem um post meu que se chama Decoração Aconchegante, que é o maior segredo dos decoradores, que é isso, que lá eu ensino como trabalhar as camadas de decoração para criar uma decoração aconchegante. E o que é camada? A camada são os elementos decorativos, iluminação, textura, colorido, que eles vão se sobrepondo e eles vão levar uma decoração, às vezes, que tá bonita, né? Ali bem feita, mas que tá só bonitinha, e vai transformar essa decoração em uau, né? Vai dar aquele charme para a decoração. Então, são essas, você sobrepor estampa, cor, textura, iluminação, livro, espelho, tapete, cortina, arte, né? Tudo isso combinado é que vão gerar as camadas de decoração. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto que é sem camadas. Então, tá vendo essa sala aqui? Essa sala tá totalmente sem camada. Ela tem o piso, as paredes, tudo em tons neutros. E aí tem o mobiliário, que tá lá no seu layout, bonitinho. É uma sala de estar, que tá, os assentos estão dispostos de maneira que as pessoas possam conversar. Mas é só isso. E aí, olha o que acontece quando a gente entra. Oi, Alexia! Boa noite, lindona! Olha o que acontece quando você coloca as camadas. Então, ó, você vestiu aquela estante ali do fundo que estava totalmente vazia, colocou arte nela, quadros, você colocou as luminárias, colocou mantas sobre os assentos, colocou planta, colocou um tapete, né? Colocou quadrinhos nessa outra estante que tá aqui. Opa, peraí que aí vocês não conseguem ver. Eu acho que eu tô tentando mexer o meu mouse aqui para apontar, mas do lado esquerdo, ali atrás do sofá, né, você tem quadrinhos. Então, essas são as camadas de decoração, né, que elas vão por cima da base, que é o mobiliário. Todo projeto de decoração é pensado em camada, tá? Isso é super, super importante. Para saber direitinho do que eu tô falando, entra nesse meu post que se chama Decoração Aconchegante. É o maior segredo dos decoradores, que lá você vai saber como fazer as camadas. Alexia! Eu vou, cara. A Alexia tá falando, vem para São Paulo me ajudar com o meu AP. Vou com maior felicidade, mas também dá pra gente fazer tudo online, se você quiser. Que é isso que eu falei aqui no começo. Que eu faço um coaching de decoração, que é online, onde eu trabalho junto com você pra gente escolher as coisas que funcionam para sua casa, que vão caber no seu bolso, do seu jeitinho. Se você quiser saber como é que funciona, entra lá, meuestilodecor.com.br/coaching. Ou deixa aí um comentário. Eu te respondo depois, Alexa. Eu te mando o link para você olhar, mas eu vou adorar te ajudar. Boa noite, Cirleia. Bom, e finalmente, a última das 5 coisas que os designers sempre fazem é seguir um roteiro, né? Que eu estava falando lá no começo. Então, quando a gente pensa num ato de criatividade, né? A gente sempre imagina que o criativo, né, aquela pessoa que trabalha que tem um trabalho criativo, que é o caso do designer, ele teve uma inspiração e aí eu tive uma inspiração para aquele projeto e aí eu sentei na prancheta e comecei a desenhar e saiu uma coisa incrível. Mas não é nada disso, gente. A gente, como designer, a gente coleciona referências e a gente vai acessar essas referências na hora de criar, né?
e conhecer o cliente, e entender como é que esse cliente usa o espaço dele, quais são as referências do cliente para a gente poder criar em cima disso. Então, isso você também pode aprender a fazer, né? Você coleciona as suas referências, você vai avaliando, vai analisando o que você gosta. Saber o que você não gosta é tão importante quanto você saber o que você gosta, né? E depois que você tem isso, você tem que seguir um roteiro. Porque decorar é que nem se você for decorar sem um roteiro, é que nem viajar sem mapa. Você pode até chegar no seu destino final, mas vai custar muito mais caro e você pode se perder várias vezes no caminho, pode até desistir. Então, quando você tem um roteiro, que são os 7 passos de decoração que eu ensino no roteiro de decoração para a vida real, se você for lá no blog e clicar ali, tem um comece aqui, clica lá que você vai ver os 7 passos. Esse é o roteiro. Passo número 1, você descobre, revela o seu estilo de decoração, faz um mood board. Depois você avalia como é que você usa a sua casa, como é o seu estilo de vida. Depois você analisa as coisas que você já tem, porque não faz nenhum sentido você jogar tudo fora e começar do zero. Depois você desenha a posição dos móveis no ambiente para você ter um melhor aproveitamento do espaço. Depois o 5º passo é justamente você trabalhar as camadas de decoração usando cor, iluminação, textura, né? Depois disso você tem que pensar o seu orçamento, é a hora que você vai começar a comprar as coisas que você decidiu que você quer, você já sabe o seu estilo, você já sabe como é que você vai organizar o ambiente, você vai começar a comprar, então você tem que ter um orçamento, saber como não se perder na hora de comprar, né? E finalmente, a última camada, né, o último passo, que é você colocar os sinais de vida na decoração, é você adicionar personalidade, a sua personalidade na decoração. E você faz isso usando livros, usando arte, usando plantas, usando seus tesouros particulares. Mas tudo isso eu explico super em detalhe lá no blog. Tem um post específico para cada passo. Clica lá no Comece Aqui que você vai saber o que é. Nesse post de hoje tem um videozinho que eu falo dos 7 passos, né? Então, quando você me chama para fazer o coaching de decoração com você, eu uso esse roteiro de decoração, que é o meu roteiro que eu uso profissionalmente, na sua casa, para garantir que o resultado final vai ficar exatamente como você imaginou. Oi, Beth, boa noite. A Kátia tá falando tesouros particulares. Eu chamo de tesouros particulares aquelas coisas aqueles objetos que a gente ama, né? E que tem significado pra gente. Então, assim, a Cizi que tá aí assistindo, ela ganhou da mãe dela um espelho que era um espelho que o avô usava para se barbear. Ela não é um tesouro particular, né? Então ela pôs na sala, uma coisa linda, um espelho antigo com uma moldurinha de madeira, né? Sei lá, uma viagem, Kátia, inesquecível que você fez com teu maridão e que você trouxe da viagem um objeto super bacana que te faz lembrar daquela viagem, é um tesouro particular. Ou uma coleção, por exemplo, eu coleciono máscara, eu ao longo da minha vida fui comprando máscara em várias viagens que eu fiz, vários lugares, e essas máscaras, elas me lembram dessa fase da minha vida que eu colecionava. Então, tudo isso são os tesouros particulares. Quando a gente expõe isso na decoração, é isso que faz a nossa decoração ganhar personalidade. Bom, então hoje eu falei sobre 5 coisas que os designers de interiores fazem em todo o projeto e que você, quando vai fazer sozinha a decoração da sua casa, você não faz. Porque você não sabe que o designer faz isso, né? Oi, Adriana, boa noite. Então, por isso que eu tô te explicando. Então, agora eu vou recapitular, vamos ver se a minha memória vai funcionar. Primeira coisa que todo designer faz, ele conta uma história através do projeto, né? Ele conta a história do cliente através do projeto. Em segundo lugar, todo designer assume risco. Ele trabalha com os riscos, com as coisas, com as surpresas que aparecem no meio do caminho. Sei lá, você resolveu pintar a parede um verde, aconteceu com uma cliente minha. Eu defini qual era a cor porque a gente estava fazendo coaching. Defini lá a cor do verde direitinho, na hora de pintar ela mudou o verde. Foi lá e mudou, e depois me ligou desesperada que, me arrependi, comprei uma cor diferente da que você falou e eu não gostei. Ok, vamos assumir um risco, vamos trabalhar com essa cor, vamos adaptar o projeto, trabalhar os outros elementos do projeto de maneira que essa cor que ela acabou
de última hora lá, no impulso, escolhendo, vai funcionar, né? Então, assumir risco é isso. Simplificar, tentar simplificar quando perceber que você tá ficando empacada, simplifica. Ah, sei lá, demorou muito tempo batendo cabeça se é melhor a almofada A ou a almofada B, simplifica, escolhe a mais simples, né? A que tem a que for mais neutra, que tem a estampa geométrica, né? Simplifica, mas resolve, faz, não fica paralisada, toma uma decisão, isso é super importante, né? Número 4, obviamente eu esqueci, vou voltar lá para olhar. Designers trabalham com camadas, eles estimulam todos os seus sentidos com as camadas de decoração. Então, eles usam iluminação, eles usam textura, que é tato, né? Planta, cheiro, vela perfumada. Você tem que usar todas essas camadas de decoração para você estimular todos os seus sentidos. E, finalmente, todo designer segue um roteiro. Por isso que no fim dá certo, né? Por isso que você não larga o projeto na metade, né? Porque você segue um roteiro. E por isso que eu ensino para vocês o roteiro que eu uso, para vocês poderem fazer aí na sua casa. Então, só para fechar, eu ensino tudo que eu sei sobre decoração porque eu acho que vocês, com o que eu ensino, têm total condição de fazer a decoração da casa de vocês. Mas eu sei que nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem saco, né? Nem todo mundo é viciado em decoração e às vezes você pode querer ajuda com algum ponto que você tá lá empacada. Por isso eu criei o coaching Meu Estilo Decor, que é uma alternativa ao projetão completo, né? E onde a gente trabalha juntas para resolver a decoração da sua casa. Então, quem tiver afim, deixa aí uma mensagem para mim que eu entre em contato. Eu tô fazendo hoje esse meu estilo, essa aula ao vivo, esse meu estilo Decor Live, é toda quinta-feira às 8h30 da noite. Hoje eu fiz quarta-feira porque amanhã eu vou no Rock in Rio. Uhul! Eu ganhei os ingressos de um amigo muito querido, Ziza, obrigada. E aí eu e o Daniel vamos amanhã ver Aerosmith e Def Leppard. Depois eu conto pra vocês como é que foi. Mas toda quinta-feira eu espero vocês aqui. Manda sugestão de tema, tá bom? E a gente se vê semana que vem, meninas. Obrigada por participar. Compartilhem o vídeo, tá? Beijo. Fui.